mais uma vez, o privilégio de estudar a palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, sendo que nós estamos vendo o nosso segundo parêntese, que eu gostaria que os irmãos abrissem nele, que se encontra no Apocalipse capítulo 11. Vamos ver a partir do verso 7. Amém. God bless you. Todo mundo, estamos aí no Apocalipse 11, versículo 7, que diz o seguinte: nós estamos falando das duas testemunhas, chamadas duas testemunhas mártires, né? Que vão dar testemunho da iminente volta do Senhor Jesus durante a primeira metade da tribulação, denunciando também o pacto de Israel com o inferno, o pacto de Israel com o anticristo, e conclamando não somente os habitantes de Jerusalém, não somente os israelitas, mas principalmente os habitantes de Jerusalém e principalmente os israelitas, mas também a todo o planeta, a que se arrependam. Haja visto a forma deles se vestirem, que de acordo com Apocalipse 11, 3b, são vestidas de pano de saco, que fala da miséria humana, da carência do ser humano por Deus, da necessidade de serem vestidos por Senhor com a sua justiça, a justiça imputada, ou seja, a necessidade do arrependimento dos seus pecados, representados pela miserabilidade das suas vestimentas. Vestimentas essas também que mostram a sua total alienação com relação ao sistema cósmico, com relação ao sistema satânico, com relação ao sistema de coisas desse planeta, com relação ao sistema de coisas que Satanás implantou. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho no versículo 10, quando nós estudarmos os que habitam sobre a terra. Nós vamos ver essa questão de habitar sobre a terra, é profundo. E elas, as duas testemunhas, não tem nada a ver com esse mundo. Elas poderão dizer como Cristo, né? Eu não sou deste mundo, eu deste mundo não sou. Tal qual a igreja também pode dizer, né? Nós somos peregrinos e forasteiros. Assim como Abraão também dizia em relação à terra dos cananeus. E por aí vai, né? São muitos os paralelismos de comparação. E o verso 7 diz o seguinte: quando tiverem então, garotas, como diz o Zé Bonitinho, garotas, marcadinho aí, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, essa é a primeira de 36 vezes que Therion, besta, aparece aqui no livro de Apocalipse, 36, 6 vezes 6, olha que interessante. Que surge do abismo, pelejará contra elas. Elas quem? As duas testemunhas. E as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Vai feder, não vai? Por 3 dias e meio. No sol de Jerusalém lá, hein? Pensou? Lá no verãozão lá, ó. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Na realidade está chegando o inverno lá. É porque isso vai ser em meados de novembro de, suponhamos aí, 29... vamos chutar assim, em meados de novembro de 2032. Hipoteticamente falando. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Ó, ficou alegre porque morreu. Eu gosto de você aqui, ó. De vez em quando eu dou um... cutuca, é Facebook, mas cutuca. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 malas de papelão sem alça na chuva
esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo, a alegria virou medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Como diria o Cid Moreira, né? Imagina o Cid Moreira lendo essa passagem. Ele deve ter lido, porque ele leu a Bíblia inteira e gravou. Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos as contemplaram. Tudo isso publicamente, em público notório. Naquela hora, houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Ao passo que as outras ficaram... Agora já não estão com medo, agora estão com terror. Ficaram sobremodo aterrorizadas. E deram glória ao Deus do céu. Vamos ler o 14. Se eu não quer que leia o 14, eu não leio. Observa. A besta vem tentando matar essas 2 testemunhas chatas. Já tem essa intenção. E faz inúmeras tentativas de matar as 2 testemunhas ao longo dos 3 anos e meio. Isso nós sabemos por causa da palavra polemos, que está aqui no verso 7. E a besta que surge do abismo polemizará contra elas, pelejará, fará guerra. A palavra aqui é polemos. Polemos não é assim só uma tentativa. Polemos são várias tentativas. É uma campanha de batalha. São inúmeras batalhas. São várias batalhas. São várias tentativas. Isso quer dizer que... É daí que a gente infere que as 2 testemunhas, cheias do Espírito Santo, porque elas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, elas iluminam, elas irradiam a luz que vem do Senhor. Elas dão testemunhos cheias do poder de Deus, que darei as minhas 2 testemunhas. Está no verso 3. É o Senhor que concede poder. Tem versões que até acrescentam a palavra poder aqui. Darei poder às minhas 2 testemunhas, no verso 3. Então essas 2 testemunhas, elas vão atormentar não somente o anticristo, o príncipe que há de vir, o governador da Europa, até o momento que vai se tornar o governador do mundo a partir da segunda metade da tribulação. Porque durante quando nós chegarmos no capítulo 13, nós vamos ver que até a primeira metade da tribulação, o príncipe que há de vir, a besta, o anticristo, o cravinho, ele manda só na Europa. Só na Europa. E tem influência sobre as Américas, o Ocidente como um todo. Mas a partir da segunda metade da tribulação, ele já vai mandar no planeta inteiro. E ele vai impetrar o cravinho por causa daquilo que nós falamos aí umas 200 semanas atrás, quando nós vimos os inúmeros títulos do anticristo. Um deles tá aqui, ó, é o cravo. Aqui o cravo, tá em Isaías 22, 25. O cravo brigou com a rosa. O cravo é o anticristo e Jesus é a rosa de Saron. Isaías 22, 25. O cravinho, né? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido, a rosa despedaçada. Mas isso aí é dessa época de jardim da infância. Ela é cochilona, né? 22, 25. Você ainda não acordou, não, hein? Então nós sabemos que, porque essas 2 testemunhas, elas são inoportunas, elas ficam, poxa, não me deixa pecar sossegado. A geração tribulacional querendo pecar, e esses 2 ali falando, isso é pecado, isso é pecado. Legítimo crente chato, como tem que ser. E por causa da denúncia, elas dedando o pacto do inferno, que nós vamos ver mais para frente, que desde lá do ano, vamos arredondar assim, 700 antes de Cristo, que Deus, eu estou com essa palavra hoje, né, impetrou um juízo sobre Israel. Não, depois a gente olha, isso aqui não é bem a nossa parte aqui.
O... Mas como é que é aí? Perdi o fio da medalha aqui. Ah, tá. Deus deu uma comissão infeliz para Isaías de aplicar uma medida de juízo contra Israel. Fala, ó, você vai ministrar a bênção da cegueira na sua nação. Eles vão ter olhos, está em Isaías 6. Eles vão ter olhos, mas não vão ver. Eles vão ter ouvidos, mas não vão ouvir. Isso, você vai porosar, né, Israel. Você vai deixar Israel com véu. Eles vão ler, mas não vão entender. Coríntios fala que até hoje, quando é lido Moisés, tem um véu. Romanos 11 fala que eles têm um calo, uma porose. Isaías fala que eles têm uma cegueira e uma surdez. Eles lêem, mas não entendem. Eles olham, mas não enxergam. Eles escutam, mas não ouvem. Jesus repetiu isso. Isso é um juízo de Deus, da parte de Deus, que começou aproximadamente no ano 700 a.C. Tem que olhar exatamente quando é que o Acasias reinou, né? Foi no reinado do rei Acasias, né? Não é Isaías 6? O quê? Não, é lá do Isaías 6, né? Isso começou aqui, ó, Uzias aqui, ó. No ano da morte do rei Uzias, é só olhar lá, quando é que o rei Uzias morreu? A partir desse ano, Deus deu esse juízo, essa insensibilidade de coração, de acordo com o verso 10 de Isaías 6. Isso começou, vamos dizer, aproximadamente no ano 700, e só vai ser revogado por ocasião do arrebatamento. Por ocasião do arrebatamento, quando entra a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é a conclusão do programa de Deus com a igreja. Eu agora vou trabalhar de novo com Israel. Deus hoje trabalha individualmente com os judeus, mas não trabalha com Israel como nação. O trato de Deus com Israel como nação está suspenso, desde o momento que eles rejeitaram o Messias. Ele vai retomar esse trato lá na tribulação. E a tribulação começa a partir do arrebatamento da igreja. Então, a partir do arrebatamento da igreja, esse véu de Coríntios sobre os olhos do judeu, que eles Moisés não entende, essa porose, esse calo colocado sobre a tampa da cisterna, essa insensibilidade de coração, essa cegueira dos olhos, essa surdez dos ouvidos vai ser revogada. Deus vai falar assim: agora vocês podem enxergar, agora vocês podem ouvir, agora se vocês lerem vocês vão entender. O endurecimento, não, após o arrebatamento da igreja. O endurecimento de Israel é retirado a partir do momento em que a igreja é arrebatada, que é o que Romanos chama de plenitude dos gentios. Achei a palavra endurecimento. É o juízo do endurecimento. Olha lá. Isso está em Romanos 11, 25. Ó. B. O endurecimento veio em parte a Israel até que se haja entrada a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é o arrebatamento. Então, desde o ano 700 a.C., desde a morte do rei Uzias, durante o ministério do profeta Isaías, que foi longuíssimo, por uns 60 anos de ministério, até o final do programa de Deus com a igreja, que é lá, né, no finalzinho do programa com a igreja, que é o arrebatamento, já pelo beiço da pulga lá da tribulação, prestes a tribulação começar, prestes o primeiro ministro de Israel assinar o pacto com o anticristo, o endurecimento é judicialmente retirado. Agora o judeu pode enxergar, se quiser. Só que ainda que o endurecimento seja retirado, eles ainda ficam 3 anos e meio enganados pelas ilusões de Satanás. Aquele nosso texto temoso de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Satanás fazendo maravilhas, operando sinais, prodígios gigantescos, imensos, iludindo não somente Israel, mas o planeta inteiro. E as duas testemunhas denunciando: esse aí é falso, esse aí não é o Cristo, não, o Cristo é aquele que vocês mataram há 2000 anos atrás. E Israel teimando em manter seu pacto com o anticristo. Só a partir do momento em que a abominação desoladora é estabelecida, ou seja, a partir do momento em que, assim como Cristo
o anticristo reivindica a divindade, é que eles se escandalizam e acordam. Aí eles vão prestar atenção nos sinais a lá Moisés e a lá Elias, das duas testemunhas. Aí eles acordam. Aí o anticristo fica insatisfeito e vê nisso um pretexto para persegui-los genocidamente e globalmente. Ele vai tentar destruir todos os judeus do planeta. Isso nós vamos ver quando nós estivermos aqui em Apocalipse 12. Assim que o dragão... eu estou em Romanos. Assim que nós estivermos em Apocalipse 12, nós vamos ver isso mais detalhadamente. Quando o dragão é jogado lá de cima do segundo céu, do Epi-Ouranon, né? Aí ele cai na terra e ele persegue a mulher. Ok. É só fazer um comentário, porque como lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo, já foi fechado os ouvidos e os olhos e o entendimento, já era de se prever que eles iriam rejeitar Jesus Cristo. E por isso tantos profetas falavam que um povo iria adorar o Senhor. Já era uma visão antecipada da igreja, embora o Velho Testamento não deixe claro sobre a igreja. Mas nós podemos... eu sempre acho que a igreja, ela já era de se esperar. Não sabia que ia ser igreja, mas que esse povo haveria sim, ainda mais agora com esse versículo que você falou, sobre esses ouvidos tampados, esse entendimento. Claro que já sabia que eles iriam rejeitar, né, a vinda do Messias. Salmo 102. Salmo 102, versículo... Salmo 102, no versículo... Você lê aqui, tá? Pode ler, pastor Geraldo? Salmo 102, 1. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. É qual? Um novo povo será criado. Ficará isto registrado, 102:18, para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Nós acabamos de cumprir essa profecia, guria mesmo aqui, né? Não é? Eu só confio no Senhor. É por isso que eu particularmente não concordo. Por isso que eu particularmente não concordo com se dizer que não tinha uma visão da igreja. Poderia não saber o nome que ia se chamar igreja. Poderia não saber que... Poderia não ter todas as implicações do Novo Testamento. É claro que o Novo Testamento é que dá toda a orientação para a igreja, inclusive Apocalipse, exatamente. Mas não significa que era de surpresa. O povo de Israel sabia que haveria um povo diferente deles adorando o Senhor. Mas se eles não tinham entendimento para entender nem as coisas deles, quanto mais as dos outros. Exatamente. Assim como hoje em dia também tem muita gente que é evangélica, somos do novo pacto aqui, que não entende quase nada da palavra. Sim. Só para lembrar. Ele está citando Romanos lá. Que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para poder ter a oportunidade de ser misericordioso com muitos. E Jesus disse. E Jesus disse para aquela mulher, lá de João capítulo 4, que é da samaritana, que virá um tempo que ela falou assim, não, os judeus creem que só adoram aqui em Jerusalém. Jesus é uma mulher. Virá tempo que não adorará nesse lugar, mas sim em qualquer lugar, em espírito e em verdade, né? Inclusive no Ermelinda. Ou seja, as duas testemunhas são imortais, enquanto o Senhor permitir. E Ele garante a imortalidade delas, a imorrência delas, por 1260 dias. A imornitude por 1260 dias. Isso da mesma forma, eu estava meditando nisso,
Viu, Augusto? Esse estudo aqui já está preparado desde o dia 13 de julho. Eu estava lá na recepção do hospital, das 7 horas da manhã até as 20h30 esperando notícias da Lulu. E Deus me dando um estudo sobre crente morrer. Falei, ih, que vontade de bater na madeira, viu? Como se diz. Falei, bem, se Deus estiver preparando meu coração, né? Ele está firmando meu coração, porque o coração bem firmado não se atemoriza com más notícias. Então, mas graças a Deus ele segurou a Lulu aqui mais um pouquinho. Por causa disso que eu vou falar. Da mesma forma, observa o versículo 7, ó, do capítulo 11. Quando tiverem então concluído o testemunho, a besta que surge as matará. Quando tiverem concluído o testemunho, a besta que surge do abismo as matará. Ou seja, da mesma forma, cada um de nós, viu, Cida, por incrível que pareça, esse estudo era para ter sido dado naquele dia. Se eles não tivessem abreviado o estudo, essa palavra teria sido dada para você naquela quinta-feira. Entendeu? Aí, mas abreviou, né? Cada um de nós é imortal até que se termine a obra que Deus estabeleceu para cada um de nós realizar. Ou seja, o crente não precisa ficar preocupado que esse negócio de morrer antes da hora, morrer depois da hora, ser pego pelo inimigo, ser pego pelo... Não existe isso, não existe esse trem de morrer antes da hora, de ter o tempo abreviado, de cair na cilada do homem, de Satanás pôr a mão no você. Deus tem um testemunho para você dar nesse planeta. E custe o que custar, esse testemunho vai ser dado. Você não sai daqui, como eu escrevi aqui, ó, nem um segundo ou minuto a menos, nem um segundo ou minuto a mais. Cada um de nós é imortal até que se termine a obra que Deus estabeleceu para cada um de nós realizar. E isso nos dá total tranquilidade. Nos dá total tranquilidade. Nenhum crente morre antes ou depois da hora. Tudo está sob o absoluto controle de Deus. Tudo acontece dentro do cronograma de Deus. Eu já era tranquilo com relação a isso, eu fiquei mais ainda. E eu recebendo essa palavra no dia 13 de julho, lá na recepção do hospital. Tomara que a Lulu ainda tenha testemunho para dar. Ou seja, se você está vivo, é porque Deus ainda tem algo para você fazer. Porque a partir do momento que não tiver mais nada para você fazer aqui, Ele te leva. Ele está ansioso para te levar. A palavra fala que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se dependesse, Ele já levava assim que nasceu, já recebeu Jesus, já levava. Mas Ele tem um... Por exemplo, se Ele já tivesse levado o Dervil, o pastor Glaico e tantos outros, eu não estaria aqui pregando ou falando de Deus. E depois de mim já vieram tantos outros. Então Deus tem um... É assim como vieram... O Pedro foi o canal para ganhar o Cornélio ganhou o José o Zebedeu, o Zebedeu a Julieta, o pastor Glaico, o Carlos Hamilton, o Zé da Zé Antônio amanhã lá na Praça 7, daqui um mês Zé Antônio ganhou o Josefino, e aí vai. Deus tem um programa, Ele tem um cronograma, Ele tem um programinha rodando. Se o Senhor leva um nascido de novo, é porque aquele nascido de novo cumpriu tudo que tinha que ser feito. Ou seja, o tempo de testemunhar terminou, não é isso? Ó, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo as matará. Sim. Pastor quem? Ah, tá. Sim, mas é porque o testemunho dele já tinha terminado. Ele está citando um pastor que morreu aqui já há algum tempo, né? Nós não precisamos temer a Satanás ou a qualquer homem ou acidentes ou tragédias. Você é invencível até que o plano de Deus se complete na sua vida. Meu tempo não vai acabar antes da sua obra. Meu tempo não vai acabar antes que a sua obra em e através de mim esteja completa. Nada nem ninguém pode encurtar a nossa vida ou, a outra parte interessante, parar o nosso trabalho para o Senhor. Se a igreja falar, amanhã eu vou lá na Praça 7 pregar o evangelho, pode levantar um inferno inteirinho que não consegue deter. Não consegue deter. Senão Jesus mentiu. Ele não falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja?
Então, quando um crente decide fazer alguma coisa, se você falar assim, eu quero um computador e eu vou orar nisso até Deus me dar, não existe inferno que te detenha. Tem o crente preguiçoso, né? Não pede, pede mal pedido, pede para de pedir. É o que Tiago fala. Pedis e não recebeis, ou porque pedis mal, ou seja, para esbanjar nos vossos próprios deleites, ou porque não pedis. Eu vivo falando isso com a Lulu. Outro dia eu e a Lulu acordamos por uma resposta de oração, que a gente já tinha feito a oração. Aconteceu uma coisa, ô Lulu, nós oramos por isso há 8, 20, 15, 10, 6 anos atrás. E o interessante é que quando a resposta vem, você esquece que orou, passam-se muitos anos, mas quando chega a resposta, o Espírito Santo fala, Sedex pro doutor Casamil! Aí, opa, ó, o carteiro chegou. Quando? Carteiro. Aí você acorda, o Espírito Santo te dá o toque. Eu tô respondendo aquela hora. Igual o pastor Roberto falou pra gente, que ele leu na ata lá de 1985 a oração da igreja se cumprindo hoje. 15, 27 anos depois. Ele falando assim, você sabia que essa oração de 1985 está sendo respondida agora em 2012? Ó, eu tinha até esquecido. É o que eu vi falando. Depois que você protocola o processo no fórum, é irreversível. Não tem coisa que é assim? Se você, por exemplo, eu não vou nem poder citar esse por isso, não. Se você protocolar o negócio, é irreversível. Pensa bem antes de fazer uma oração, pensa bem antes de colocar o negócio no pé do pai lá no altar. Se colocou, filho, ele não devolve não. Fala, agora vai ter que deixar esse treco. Agora vai ter que deixar. Ué. Mas é porque isso é bíblico. O pastor Marcos falava assim, muitas vezes você tá orando e pedindo a Deus para quebrantar seu coração, cuidado que ele pode te quebrar mesmo e depois você vai ficar chorando, né? Que ele sempre responde. Pediu, pode esperar. Pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos, mas vem. Você lembra o lance que a Bíblia falou que orou para Jó de Merel? Sim, então. Vem na hora certa. O problema é se protocolou no altar, agora vai ter que... Não tem como impedir a resposta. Não tem como impedir a resposta. Então pensa bem antes de pedir. Se você pedir bênção, agora vai ter que receber essa bênção aí. Ou seja, você é invencível até que o plano de Deus se complete. Nada nem ninguém pode encurtar a nossa vida ou parar o nosso trabalho para o Senhor. Vide Mateus 10, 28 e Apocalipse 3, 7, 8. Depois os irmãos leem isso aí para completar. A besta que sobe do abismo. Né? Já falei que aqui nós temos a primeira de 36 referências a esse personagem no livro. A referência ao abismo, porque a besta que surge do abismo, que sobe do abismo. Esse é Apocalipse 11, 7b. Né? A besta que sobe do abismo. Olha lá, que surge do abismo. Por que referência ao abismo? O abismo chama a nossa atenção. Para o caráter, nós vamos ver isso expandido em Apocalipse 13. Lembra que isso aqui é o colchete? E o Apocalipse 13 é o parêntese verdadeiro? Na realidade, Apocalipse 10 e 11 é o colchete. Eu diria que o Apocalipse 10 é a chave, o 11 é o colchete, o 12 e o 13 é que é o parêntese mesmo. Lembra de expressão aritmética? Eu já estudaram isso. O Jordan já estudou isso na escola. Se eu não estiver colado na prova, ele acertou. Aliás, acertou porque rolou. Expressão aritmética, parênteses, colchete, chaves. É legal, eu amo. Então, é legal. É só você saber que isso é muito interessante de aprender. Por que a referência ao abismo? Porque está associando esse personagem aqui, ó, a besta, com o caráter, a natureza e a fonte da sua energia. Nós vamos ver isso mais para frente. Essa questão Não, abismo aqui é abusos. Não é uma coisa literal, aqui é figurado. Satanás, que é o personagem que representa todo mal, toda crueldade, toda incredulidade, ele energiza esse personagem. Essa besta é um homem.
É o anticristo. É o príncipe que adivinha. Não. Satanás, quando nós estivermos estudando Apocalipse 12, 18, virando para o 13, 1, nós vamos ver que ele vai ser jogado lá do alto, piorando do segundo céu. Aí ele vai dar uma olhada no planeta. Qual pessoa tem mais potencial para ajudá-lo na execução dos seus planos? O seu plano é ser adorado pelo planeta e substituir Deus. Destruir a reputação de Deus. E ele vai observar que esse cavaleiro do cavalo pocotó branco lá do selo 1, lembra? Viu quando o cordeiro abriu o primeiro selo e foi dito, vai! E saiu um cavaleiro montado no cavalo branco, com arco, vencendo para vencer. Nós estudamos isso há 200 quintas-feiras atrás. Foi o terceiro estudo, o quarto, não me engano. Ele vê um cavaleiro vencedor, o cavaleiro do cavalo branco. Falou, esse rapaz me serve. Vou dar a ele o meu poder, o meu trono. É porque agora eu não estou. Aqui, ó. Apocalipse 13, 2b. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós vamos estudar isso lá em Apocalipse 13. Ou seja, a referência à associação da besta com o abismo é para mostrar que esse personagem representa a Satanás. Jesus Cristo não falava assim? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, Senhor mestre, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Sim, Satanás pode dar o poder, traduzindo ali, o pastor está falando na aula. Claro, com certeza, ele se metamorfoseia em anjo de luz. Ele se traveste de anjo de luz. Não. Fazer maravilhas não significa nada. Eu li isso recentemente. Tem muita gente hoje fazendo e acontecendo, curando diabético, curando leproso, curando canceroso, fazendo, ressuscitando, fazendo andar, fazendo já. Isso não significa nada. O grande parâmetro é se, juntamente com as maravilhas e sinais e milagres que você faz, e isso está de acordo com a palavra de Deus, e o que você prega é a palavra de Deus. Se você prega fora da palavra de Deus, não importa o que você faça, você está fazendo por outro poder. Não o poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo não contradiz o que o Espírito Santo mesmo escreveu. Tem gente por aí que quando governa o país fala assim, não, rasga minha biografia, né? O Fernando Henrique falou isso, o Lula falou, esquece o que eu falei. Isso é o homem falho. Mas o Espírito Santo fala, não, essa parte aí você pode desconsiderar. Ele não fala isso com relação a parte nenhuma da Bíblia. Muito pelo contrário, ele falou e reafirma o que ele falou sempre. Ele só ilumina o que... O presente momento dispensacional é de iluminação do que já foi revelado. Não existe mais revelação. Existe iluminação do que já foi revelado. Palavras do Clésio, né? Eu concordo. Então a referência da besta, associando a besta com o abismo, é porque está mostrando de onde vem a energia dele. Qual que é a origem dele, qual que é o caráter dele, qual que é a natureza dele, aonde ele está plugado. Jesus falava assim, quem me vê a mim, vê o Pai. O anticristo vai poder falar, quem me vê a mim, vê o Satanás. Porque Satanás e eu somos um. Eles não são uma paródia, uma contrafação da Trindade? Nós vamos ver isso em detalhes no capítulo 13. Fará guerra, nós já vimos, é uma campanha de batalhas. E inúmeras tentativas, tentando destruir as duas testemunhas, a palavra polemos. Pelejará contra elas, hoje já adiantamos bem, já estão na parte C do versículo 7. Apocalipse 11, 7c. Pelejará contra elas e as vencerá e matará. Essa vitória é temporária e aparente. E está dentro do desígnio divino, lembra? Tudo é por permissão de Deus. Deus usa a morte deles, como tantas vezes acontece com a morte dos crentes, para os seus propósitos e glória. A morte deles ainda não é o fim dos seus testemunhos, porque quando eles se ressuscitar, aí que a galera vai assustar mesmo. Aí é que os crentes da tribulação, e principalmente os judeus, vão assustar. Nós vamos ver aqui as palavras no grego, é que um espírito vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés. Vai ser uma coisa assim, de repente. 3 defuntos em praça pública, de repente levanta. 2 defuntos.
por 3 dias e meio, em praça pública, e de repente pula do pé assim, no grego é tipo, tá deitado, defuntão, vai pular de uma vez, vai dar susto, quem estiver passando vai tomar uma tapa, como se diz. É no grego, é isso, é assim que fala. Mas ainda por enquanto elas estão mortas, né? Tão notável é considerada essa vitória, entre aspas, da besta sobre as 2 testemunhas, e é tão significativo para os seus inimigos, né? E isso é que vai dar moral para Satanás, para a besta. A besta venceu os invencíveis. 3 anos e meio o planeta tentando matar esses 2 caras e não consegue. A besta foi lá e pá, matou. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Né? E isso é tão significativo que ele não permite que os seus corpos sejam sepultados. Eu vou usar o máximo esse marketing para minha campanha. Eu vou usar desse trunfo. Eu consegui vencer os invencíveis. Durante a tribulação, tem até site sobre isso, que tem até uma guilhotina. Outro dia eu estava vendo. A grande forma de Satanás, do anticristo matar na tribulação, vai ser usando a guilhotina. Ele vai ressuscitar a guilhotina francesa. Mas, no caso específico das 2 testemunhas, cadê? Eu estou procurando assim, aquele caquinho de versículo que fala onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui, ó. Ele tem, nós sabemos através de Daniel 11, 36, 36, leia para nós. Abre aí, ó, Daniel 11, 36, 36. O caso Augusto vai ler em Daniel 7, 25a. A Cida vai ler para nós em 2 Tessalonicenses 2, 4a. Cida, 2 Tessalonicenses 2, 4a. Antes disso, o caso Augusto vai ler em Daniel 7, 25a. E antes do caso Augusto, você vai ler o Daniel 11, 36, 11, 36. E depois de todo mundo eu vou ler Apocalipse 13, 6. Ok? Nós vamos ver através desses versículos que o anticristo ele tem uma atitude extremamente blasfema. Inclusive nós vamos ver quando nós chegarmos nele lá em Apocalipse 13. 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esses nomes de blasfêmia sobre as cabeças, isso indica uma atitude de quem quer denegrir alguém. A palavra blasfemar no grego significa queimar o filme. O grande objetivo do anticristo é queimar o filme de Deus. Os nomes de blasfêmia sobre as suas cabeças significa que ele tem uma atitude queimofilmante. Ele quer detonar a pessoa de Deus de qualquer forma. E ele vai fazer discursos queimofilmantes durante 3 anos e meio. E é difamatório. E tudo que ele quer fazer é destruir a reputação de Deus. A palavra de blasfemar no grego significa destruir a reputação. Falar mal de alguém. Isso pode ser aplicado, por exemplo, quando eu saio por aí espalhando mentiras a respeito de uma pessoa, por exemplo, pastor Geraldo, eu estou difamando a pessoa do pastor Geraldo, eu estou blasfemando contra a pessoa dele. É isso que é blasfemar. E mais do que qualquer homem que já existiu, existe ou existirá, o anticristo vai ter muito disso. Ele aproveita toda e qualquer circunstâncias geradas pela permissão divina para humilhar Deus, para humilhar o crente, para humilhar as 2 testemunhas. Por isso que numa paródia, para agradar o judeu, você, quem assiste essas coisinhas que os judeus produzem lá em Hollywood, o judeu faz piadinha, em desenhos, em filmes, sempre detonando a pessoa de Jesus. Não sei se vocês já observaram isso. Basta assistir American Daddy, tem Family Guy, tem um monte de desenho, de filminho, de seriadinho por aí. Vira e mexe o diário, dá aquela cutucadinha assim, fala mal de Jesus de quebradinha. Que a piadinha do Simpsons rola isso. Eu não vou nem citar aqui para não dar moral para ele. Isso tudo, e o judeu gosta disso. O judeu, porque ele está debaixo do endurecimento, ele está debaixo daquela porose, ele está debaixo daquele véu, ele está debaixo daquele juízo, cego, surdante, ele gosta dessa piadinha, ele ri com essas piadinhas.
E o anticristo, numa tentativa de querer agradar os judeus, e também porque ele tem uma atitude extremamente blasfema, só para zoar, ele vai crucificar esses dois. Falando, não, agora que eu vou aproveitar que Deus permitiu que eu as vença, ele não sabe disso, mas eu tentei, agora eu consegui. Eu falei, ó, agora eu arranquei sangue mesmo. Ele aproveita para crucificar e humilhar as duas testemunhas publicamente. Mal sabendo isso, que com isso ele está cumprindo o desígnio de Deus, porque os judeus vão ver isso, mas de uma forma com escândalo. E eles vão perceber, puxa, eles pregaram 3 anos e meio igual aquele rapaz lá, o Jesus Nazareno. Eles estão sendo mortos da mesma forma que aquele lá que nós rejeitamos, o Jesus Nazareno. Ele fica morto aproximadamente por 3 dias, igual aqueles que nós matamos lá atrás, há 2000 anos, o Jesus Nazareno. Eles ressuscitam igual aquele lá que nós matamos há 3000 anos. E sobe numa nuvem. Eu estou começando a desconfiar que aquele outro era mesmo o Messias e esse aqui é que não é. E na hora que esse que agora que eles acham que é, mas não é, fala assim, eu sou Deus, me adora, aí é que a ficha cai. Aí eles começam a ser perseguidos. Então, a atitude blasfema desse rapaz, Daniel 11:36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra Deus dos deuses, contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Daniel 7:25a. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Só isso? Segundo Tessalonicenses 2:4a. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Observando a linguagem dos versículos, sempre indo contra toda e qualquer forma de divindade. E Apocalipse 13:6, que é mais explícito ainda, fala: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Porque esse personagem, a besta, tem essa atitude perversa, essa atitude de crueldade, essa atitude de blasfêmia, essa atitude de irreverência, essa atitude de... Ele é um iconoclasta, né? Ele gosta de destruir tudo que é sagrado. Ele é um iconoclasta. Ele gosta de destruir tudo aquilo que é sagrado. Tem gente que tem essa atitude. Chutar santo, quebrar as coisas. Foi o caso do Antíoco Epifânio no ano 165 a.C., que imolou uma porca em cima do propiciatório dentro dos santos do tabernáculo judaico, sendo ele uma figura do anticristo, o Antíoco Epifânio. Isso daqui umas 200 semanas, quando a gente vem em Daniel 11, nós vamos ver isso. E ele tem essa atitude, porque ele tem essa atitude de falta de respeito, né? Essa irreverência, essa blasfemosidade, essa queimofilmância, né? Ele deixa que os cadáveres fiquem estendidos em praça pública por 3 dias e meio. Seu cadáver, literalmente no grego, é seus corpos caídos. Isso implica que eles são tirados das cruzes e jogados no chão, onde ficam bem onde caíram, sem enterro e em total desprezo e escárnio em praça pública, por 3 dias e meio, contrariando todas as leis razoáveis da humanidade. Não é? Oi. É literal essa crucificação? Não, você só está usando uma alegoria. Literal. Eu não mandei você passar o nome de bola ali, ó. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Pois é, mas ali fala que eles foram mortos, mas não fala que eles foram crucificados. Você não passou o nome de bola? Passei, ué. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Tá, mas ali, ó. O seu cadáver ficará estirado na praça. Crucificado é assim, que eu faço com Joel, pode ele falar. Não, Carlos, aqui, ó, porque no... Não, mas aqui tá falando assim, ó. Concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma, também onde seu Senhor foi crucificado. Estirados.
Não, mas o também está se referindo ao lugar, não à forma de morte. Não, onde? Lugar. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Pode ser mais claro. Não, eu acho que está implícito. Eu não acho que está explícito, não. Elas também, olha o que o grego diz. Corpos caídos. Eles ficam pregados na cruz. Morrem, nosso Senhor também foi crucificado. É arrancado da cruz, caindo, foi crucificado também. Você entende assim? Eu não entendi assim, não. Eu entendo também. Se o Senhor foi também. Se o Senhor for crucificado em Jerusalém, elas também É serão da crucificadas impressão em Jerusalém. que os dois também foram crucificados. Tá. Não, fala isso explicitamente no grego. Mas depois eu vou querer ver o grego, que pra mim aqui está falando também de lugar. Eles não estão entendendo português. Ah, Aqui, ó. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. O Senhor também foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado em Jerusalém, elas também serão crucificadas. Não, onde o Senhor também foi crucificado. Que não está falando, ó. Aí elas foram crucificadas não fala. na cruz e foram tiradas do chão. Eu queria entender isso. é isso que fala aqui, ué. Então você está precisando aprender a ler português primeiro. Porque olha só o que é que fala aqui, ó. O Joel estuda aonde também o Isaac estudou. Aí é um lugar. Sim. Eu também estou entendendo igual ela. O Joel estuda muito aonde também o Isaac estuda muito. Aí já é a forma. Pois é. Então, mas eu não consigo ter. Porque quando fala onde também estudou, é a forma de estudar ou onde é o lugar. Mas ali, esse onde está se referindo à cidade e ao lugar, Sodoma e Egito. Esse onde não está falando a forma. Não, para mim aqui, Também o seu Senhor foi crucificado. o Carlos, mas esse onde não está se referindo à forma de crucificação, está se referindo ao lugar que é Sodoma e Egito, é o que vem antes. O português, para mim o português claro aqui, o onde está se referindo a Sodoma e Egito, não está se referindo assim, morreram onde o Senhor também foi crucificado. Aí pode ser a mesma forma de morte, mas Sodoma e Egito é onde o Senhor também foi crucificado, ou seja, é o lugar. Ao lugar. Para mim, associa esse onde ao lugar, porque o onde... Onde o seu Senhor foi crucificado? Não, eu estou enxergando Sodoma e Egito, onde o Senhor foi crucificado. É o lugar. Exato. Não. Esse Sodoma e Egito, eu já falei que significa, lembra lá do adorômetro? O adorômetro acusou um vermelho. Qual é a situação espiritual de Jerusalém na tribulação? Igual a Sodoma e Egito. Aqui está falando de Jerusalém, porque Jesus não foi crucificado nem em Sodoma e nem no Cairo. Ele foi crucificado em Jerusalém. Da mesma forma, essas duas testemunhas serão crucificadas no mesmo lugar onde Jesus foi. Não está implícito, não, está explícito. O Geraldo está lendo o versículo 7. E as matará. Sim. Sim. Quer? Agora, não. Sobre a crucificação aqui parece que está implícito das duas testemunhas. Porque aqui, ó, quando acabarem o testemunho delas, né? A besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e os matará. Ponto. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Onde está referindo o lugar onde o nosso Senhor também foi crucificado.
Jerusalém, Aqui está citando, agora está dando para entender que é o lugar. Não tá, não. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. Ó, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, onde também o seu Senhor foi crucificado. Sim. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, contrariando todas as leis razoáveis de humanidade, num esforço de capitalização máximo possível em cima da morte das testemunhas, o marketing, ele faz uma exposição pública do símbolo e da prova do seu poder. Ou seja, eu consegui vencer as invencíveis. Eu quero que isso fique explícito. Eu vou fazer marketing em cima disso. Por isso é que eu vou deixar os cadáveres delas expostos pelo máximo de tempo possível, até derreter no chão. Que foi ou seja, a besta foi finalmente capaz de matar essas duas testemunhas invencíveis e poderosas. Isso significa que eu tenho mais poder do que elas. Eu tenho mais poder do que o próprio Deus. O homem de Satanás é o verdadeiro Deus. Vamos adorá-lo. É isso que ele está convocando aqui. A forma de morte não importa. O que... Essa vírgula você faz aqui da... Mas a forma da morte não altera em nada. A forma da morte não altera em nada. A forma da morte não impede em nada. Se foi assim com uma balinha de cianureto, não importa. O que importa é que Satanás vai fazer marketing em cima disso. Biblicamente, expor um cadáver inimigo era uma forma de desonra e profanação. Basta ler lá no Salmo 79, 1 a 4. E Deus proibiu os israelitas de tal prática. Por coincidência, onde está essa proibição, cita a crucificação, que está lá em Deuteronômio 21, 22 e 23. Mas eles não vão ser despedaçados. Ah, tá, exatamente, é uma forma de humilhação. Ou seja, expor um cadáver inimigo era uma forma de desonra e profanação. Isso está lá no Salmo 79, de 1 a 4. E Deus proibiu os israelitas de tal prática. Vamos lá em Deuteronômio 21, 22 e 23. Que diz o seguinte: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, olha que interessante e profético isso. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, Deus está proibindo o judeu de fazer esse tipo de prática, esse tipo de humilhação pública, de deixar um cadáver insepulto. Os judeus eram proibidos de deixar os cadáveres insepultos. Já era um absurdo. Isso aqui era uma prática pagã. Era uma prática pagã. Para eles quem? Sim, claro, vai ser mais um motivo. Vai ser mais um motivo de escândalo, exatamente. Ou seja, é tudo uma grande e cruel piada judaica, né, que Satanás está fazendo aqui. Essa é a época do discurso do Salmo 2:3. Nem que quando o anticristo consegue vencer as duas testemunhas, e fazendo marketing público dele, e expondo os cadáveres das duas testemunhas em público, ele vai estar fazendo esse discurso aqui do Salmo 2:3. Ó. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vou até ler do 1 ao 3. Ó. Salmos 2, 1 a 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
rompamos os seus laços e sacudamos as suas algemas. Eu vou deixar até um papelzinho aqui que daqui a pouco nós vamos ver que com a ressurreição delas nós vamos ir para o versículo 4. Que vai ser a parte do discurso de Deus. Mas por enquanto, durante 3 dias e meio, é esse discurso aqui que Satanás, que o anticristo, que a besta vai estar fazendo. Não precisamos mais de Deus. Finalmente nós vamos ficar livres de Deus. Deus é obsoleto. Deus é desnecessário. Salmos 2, de 1 a 3. Na praça da grande cidade. Essa expressão, a grande cidade, é uma expressão bíblica que se refere a Jerusalém. Basta ver em Jeremias 22:8. Na praça da grande cidade, que de acordo com Jeremias 22:8 é Jerusalém, que adoromicamente falando, que espiritualmente falando, que canissal varalmente falando, que Apocalipse 11:1 laumente falando, que espiritualmente falando se chama Sodoma e Egito. Lembra? Foi dada uma ordem para o apóstolo pegar um caniço, como é que é a palavra para caniço? É semelhante a um arrábidos, uma calamus, um bambu gigante de 10 metros, uma calamus semelhante a um rábidos. Rábidos é uma vara. Tem até aquela prática pagã espírita, a rabidomancia, que é achar água com aquela varinha que treme. É um rábidos, é uma varinha, é a rabidomancia. Né? Foi dado ao apóstolo uma calamus de 10 metros, semelhante a um rábidos, um instrumento de medição, um imetro, para medir a qualidade da adoração da grande cidade, que de acordo com Jeremias 22:8 é Jerusalém. E o adorômetro, o rabidômetro, o Apocalipse 1:11 unzômetro ficou vermelho. Ele acusou que a grande cidade, que de acordo com Jeremias 22:8 é Jerusalém, estava impregnada do espírito de Sodoma e do espírito do Egito. O que é Sodoma? Sodoma, de acordo com 2 Pedro 2:6 e Judas 7, é o espírito de impiedade e imoralidade. Jerusalém nessa época vai estar super ímpia e super imoral. Olha lá, se vocês virem lá em 2 Pedro, acho que Judas 7 está mais fácil, né? Que está aqui do lado de Apocalipse. Judas 7 diz o seguinte, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. E 2 Pedro 2:6, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a todos quantos venham a viver impiamente. Ou seja, impiedade, né? Sodoma é um exemplo. Você quer viver impiamente? Vou te destruir. Olha lá Sodoma. Era uma cidade que vivia na impiedade. E de acordo com Judas, era uma cidade que vivia na imoralidade. Jerusalém, nessa época da tribulação, na hora que o apóstolo bateu o rábidos lá, o adorômetro, pim, falou, opa, imoral e ímpia, tal qual Sodoma, impregnada do espírito mundano, o espírito de escravidão. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Do Egito escravo foi, então, do vil faraó. Ou seja, Egito é símbolo do mundo. Sodoma é símbolo da carne ímpia e imoral. E Satanás é Satanás. Lembra quando você estuda lá o Libertos para Viver, do Al Lindsay? Que o Clésio me emprestou. Que eu já xeroquei. Fiz um xerox inteiro. Oi? Ele tá Jerusalém está escravizado pela trindade do mal. Os 3 instrumentos de obsessão de Satanás. Que é ele mesmo, Satanás, o mundo e a carne. Satanás na pessoa da besta, o mundo, Egito, a carne, Sodoma
imoralidade e impiedade. Ou seja, Jerusalém está feio. Então, os que habitam sobre a terra se alegram por causa da morte deles. E realizam festas. E enviarão presentes uns aos outros. Os que habitam sobre a terra, os que HSAT, os que habitam sobre a terra literalmente significam aqueles que se estabeleceram e que vivem permanentemente na terra. Aqueles que têm raízes fincadas na terra. Em Apocalipse, esse é um termo técnico usado por João para falar do incrédulo. Esse termo aparece, garotas, canetas, apóstolos, aparece 7 vezes em Apocalipse, os que habitam na terra. Em 3:10, em 6:10, em 8:13, em 11:10, que é onde nós estamos aqui, em 13:8, em 13:14 e em 17:8. É aquela turma que segue aquela filosofia: comamos e bebamos que amanhã morreremos. A vida é muito... 17:8. A vida é muito curta para desperdiçar. A vida é curta demais, a gente tem que aproveitar o máximo dela. Satanás quer que você viva assim. Todos os incrédulos já estão nessa. Aqueles que habitam na terra, aqueles que têm as raízes fincadas na terra, aqueles que estão enraizados na terra, aqueles que vivem e se estabelecem permanentemente na terra. E ele quer nos enganar e quer que o crente pense assim também. A vida é muito boa, a gente tem que aproveitar tudo de bom que a vida dá. A vida é muito curta, a gente tem que aproveitar ao máximo. Não é esse o lero-lé, não. Satanás quer que você pense nas coisas aqui de baixo. Ele não quer que você pense nas coisas lá de cima, nem que você olhe para o autor e consumador da sua fé, não. Ele quer que você ande aqui, ó, rastejando o chão igual ele, que ele é serpente. Inclusive eu li uma comparação muito interessante, quando nós chegarmos lá em Apocalipse 12. Satanás, quando cai do céu, na metade da tribulação, porque o Miguel empurra ele de lá, e ele persegue a mulher. Olha lá, Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia. A gente sabe que as asas de águia é um símbolo de Deus. Subirão com as asas como águia. Águia azuda. A águia com grandes asas é um símbolo do Pai. É um símbolo de Deus. É um símbolo da providência. A azudosidade aquilínea é um símbolo da providência divina. É um símbolo do socorro. É um símbolo do livramento. É um símbolo do cuidado paterno de Deus. Então, quando a grande serpente, que é o diabo e Satanás, é lançada, hein? A grande serpente, que é o diabo e Satanás lá de Apocalipse 12, estou dando um adianto, é lançado na terra, ele persegue a mulher. Mas é dado asas de grande águia para ela fugir para o deserto. Aí eu li um comentário fantástico. Quem que é maior? A serpente rastejando no rochedo ou a águia com aquele olhar aquilíneo dela? Já viu a águia, aquele olhar penetrante dela? Ela enxerga um piolho na cabeça do pardal a 2.000 metros de altura. Aquilo enxerga pra caramba. Aquilo tem... tanto é que está no topo da cadeia alimentar. Vocês já estudaram em biologia. Não tem lá a graminha e o bichinho come a graminha, e tem um bichinho que come o bichinho que come a graminha, e a águia come todo mundo. O leão come todo mundo. Está no topo da cadeia. Não tem ninguém que a preda. Ela é impredável. Não tem ninguém acima dela. Então, se Satanás é uma serpente que rasteja, Deus é uma águia que sobrevoa. Tem uma serpente correndo atrás da mulher e uma águiazona azudas cuidando dela. Quem vai vencer? A águia sobrevoando, cuidando da nossa vida, ou essa serpentezinha, né, fajuta aqui te perseguindo? E tem gente que tem medo do diabo, medo de demônio, não sei pra quê. A gente é garantido pela azudosidade divina. Na hora que você falou que até viu um comentário sobre essa passagem, eu estava pensando um pouquinho antes, quando você falou que Satanás quer que a gente se apegue ao máximo ao mundo. Eu estava pensando exatamente no do fato dele rastejar, né? Que foi o que foi dito lá em Gênesis, né? Vai rastejar sobre o seu ventre, e ele quer que a gente vive assim também, né? Rastejando, apegado nesse mundo ao máximo, né?
A palavra aqui é katoikeo. Habitar aqui é katoikeo. Kata para baixo e oikeo, habitar. Então, essa palavra no grego tem uma forte ideia de permanência. É usado, olha que interessante. É interessantíssimo. O incrédulo, ele katoikeia o planeta. Ele habita permanentemente. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele não tem perspectiva espiritual. Ele não tem perspectiva eterna. A gente era assim quando era incrédulo. Ele não tem nenhuma expectativa para depois que ele morrer. Morreu, acabou. Nem sabe. Mal sabe ele que está esperando ele do lado de lá, né? Porque a gente sabe, viu? A gente sabe. O destino é muito bom, não. Para quem não tem Jesus. Ou seja, é uma pessoa agarrada aqui nas coisas do mundo. E essa mesma palavra katoikeo, que descreve a permanenciosidade do incrédulo aqui, o enraizamento do incrédulo aqui nesse planeta, né? Essa vida sem perspectiva do incrédulo, é a mesma palavra que é usada em Efésios 3,17 para a habitação de Jesus Cristo em nós. Essa palavra tem uma forte ideia de permanência. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Traduzindo. Daqui não saio, daqui ninguém me tirolência enorme. Forte. E é assim que o Senhor nos habita. Aqui não saio, aqui ninguém me tirolamente. De acordo com Efésios 3,17, que é a palavra que está lá, katoikeo. Que também é a palavra que está em Tiago 4,5, para descrever a habitação do Espírito Santo no crente. De uma forma, daqui não saio, daqui não quem me tirolista. Entendeu? 4,5. Ela sempre cochila no versículo. Então, o mundo entregue as suas raízes aqui nesse planeta, movido de incontida alegria e alívio, né, que é a palavra alegre, eu até adiantei na semana passada, que é intensamente contente, intensamente feliz, incontido de uma tal forma que ele não consegue resistir à compulsão de dar uma festa para divulgar a alegria. No dia que ele sair a plaquinha dele ali, ele vai ficar na alegria, que ele vai sair ligando para mim, vai ligar para o pastor Geraldo, vai ligar para o pastor Clive, duvido que você não vai ficar alegre. No dia que você receber a notícia assim, Caso Augusto, você agora é dono de uma placa de um táxi, você fala assim, beleza, joga essa porcaria aí do canto aí. Vai saber que Deus vai me responder mesmo. Nada, você vai ficar alegrão. Você vai ficar. Vai dar um churrasco, vai chamar a igreja inteira. Entendeu? Ou seja, e a forma como a palavra se alegram está aqui também, chama atenção para a natureza contínua do processo. É um feriado festivo que dura 3 dias e meio. Que, ironicamente, é a única menção de alegria aqui no livro de Apocalipse durante a tribulação. Breves 3 dias e meio de alegria, né? Ou seja, é uma ação que obviamente mostra a rejeição da parte dos catoiquentos, né, dos habitantes da terra, em relação à mensagem das 2 testemunhas. Estava atormentado. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A morte das 2 testemunhas significa o silêncio. Fiquei livre daquela pregação chata. Fiquei livre daqueles rapazes que toda hora ficavam me lembrando que eu sou pecador. Silenciei o anúncio da desgraça daqueles que não acreditam em Deus. Não preciso ter medo da ira de Deus, já não se justifica mais. As testemunhas dele morreram. Isso prova que esse Deus é um Deus pífio, é um Deus inócuo, é um Deus que não tem poder, né? Porque um profeta justo é sempre um tormento para uma geração perversa. Isso de acordo com João 3, 19 e 20 e João 7, 7. Já sei, é João quanto mesmo? Então, para ele que vai perguntar qual que é mesmo, João 3, 19 e 20 e João 7, 7. É aquela parte amargosa do livrinho, lembra? É a parte amargosa do livrinho, que amarga no ventre.
As duas testemunhas eram um obstáculo para a maldade e a incredulidade e a eficácia plena dos sinais e prodígios de mentira de Satanás. As duas testemunhas eram um fator de despotencialização do engano e da injustiça. Era um fator de despotencialização, de inibição da operação do erro. Lembra? Estudo lá do nosso texto temoso. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. As duas testemunhas farão em menor escala na tribulação aquilo que a igreja faz de forma massiva na atual dispensação. Ser uma lâmpada, um luzeiro, um sal, um testemunho. Nós inibimos a ação de Satanás. Não fala lá em 2 Tessalonicenses 2,7 que quando for tirado aquele que impede, aí Satanás se manifesta plenamente na tribulação através do anticristo. É a habitação catoiquenta do Espírito Santo na igreja, que é o fator inibidor da manifestação plena do potencial de Satanás. Da operosidade injustiçante, enganante e operaçãozosamente errante de Satanás. Então, assim que a igreja é tirada, ela que de uma forma massiva, milhões de crentes catoicados pelo Espírito Santo, impede a plena manifestação de Satanás e do erro, e da operação do erro, e da injustiça, e do engano, aí Satanás está livre para agir plenamente, com todo o poder que ele tem. Exceto que na primeira metade da tribulação tem dois chatinhos, incomodando e denunciando. Sobrou um respinguinho de igreja, vamos dizer assim, né? Não que eles sejam da igreja. E ficar livre deles vai ser um alívio. Agora posso apodrecer à vontade, né? É o sal que não é assim lá na terra do pastor Geraldo, lá eles não salgam a carne para ela não apodrecer, é a chamada carne de sol. E fica exposta lá no sol e não apodrece, porque tem sal, mas tira o sal para você ver. Aí o trem deteriora. É a nossa função salguífera nesse planeta, impedir que esse mundo apodreça, feda, extinca. Entendeu? Mas assim que a igreja é tirada, fica só um restinho de sal. As duas testemunhas. As duas testemunhas trouxeram tormento. Qual que é o grande motivo da alegria dos catoicados, aqueles que habitam sobre a terra? Qual que é o grande motivo da festa demoníaca? Né? É porque elas basanizavam. A palavra no grego é basanizo. Significa torturar ou causar dor e sofrimento mental e ou físico. No caso aqui não é físico, é mental. Ou seja, a mensagem das duas testemunhas, que poderia ter trazido alegria para os catoicados, os habitantes da terra, trouxe o oposto, pois eles tinham os corações duros para Deus. O pastor M, né, nosso antigo pastor, certa vez me disse, numa reunião a portas fechadas, aquela que o pastor fica com o cajado na mão, dando umas bengaladas na sua cabeça, que fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor Marcos, o nosso antigo pastor. O cajado é a parte do socorro. E a vara é a parte da disciplina, porque Deus, né, ele educa quem ele ama. O bom pai educa o filho. Por isso que em Salmo 23 falou, a tua vara, a vara veio primeiro. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aliás, são as feridas daquele que ama. Uma vez ele me disse que a palavra de Deus pode trazer uma grande obediência, mas também pode produzir uma forte desobediência. Todo argumento do crente desviado, mas a Bíblia fala que pode me redimir. Sempre tem um versículo torcidinho para justificar o pecadinho. Tem ou não tem? Sempre. Nós já praticamos isso tanto, nós já fomos desviados tantas vezes, né, casal Augusto? Nós sabemos disso. Nós já fomos da circular. Eu já usei milhões de versículos para justificar meus erros. Ou seja, quando você tem o coração duro para Deus, a mensagem de Deus, ao invés de trazer alegria, te traz tristeza. E uma vez que você fica livre da mensagem de Deus, fala, agora veio a alegria. E é o caso dos catoiquentos. Vai incomodar. Sim. Se um crente incomoda, dois crentes incomoda muito mais.
obedecer a palavra de Deus pode a palavra de Deus pode trazer uma grande obediência, mas também pode produzir uma forte desobediência. Aí logo depois dessa frase ele pulou em cima da mesa e grudou no meu pescoço. E citou Tiago, falando que é assim que Deus estava comigo naquele momento. Que Deus resiste ao soberbo. Resistir é fazer um muro mesmo. Vir lutar fortemente contra você. Mas ao humilde ele exalta. Eu falei, então é melhor sair dessa posição idiota de soberbo, ficar apanhando de Deus aqui, tomando varada, eu vou ganhar cajadada. Vai falar dos falsos profetas. No caso da igreja, os falsos mestres, né? Que falso profeta era em Israel. Falso mestre da igreja. Sim, caso alguns aí comentar. Parece que é fora, mas é que eu tava querendo entender o seguinte: para você os dons espirituais existem em que nível hoje? Falando dom de língua, nada disso não. Os dons que acontecem hoje, da igreja hoje, corretamente, na sã doutrina. Não. Você tem esse livro lá, chama Manifestação. É um livrinho da capa meio azul, cobalto, né? Não existe de forma massiva, mas existe de forma individual. Isso de acordo com o uso soberano de Deus com relação a um ou outro. Assim, nem todos são mestres. São todos mestres? Coríntios fala, são todos mestres? Isso perguntas retóricas, né? Não. São todos profetas? Não. São todos manifestadores de milagres? Vamos dizer assim? Não. Da mesma forma, tem os indivíduos aos quais Deus, através dos quais Deus ministra das mais diversas formas. Então não é uma coisa para todos, mas existe, porque Deus é soberano. Não quer dizer que os dons não se manifestam da forma como manifestaram na igreja primitiva. Deus, agora você está proibido de manifestar de toda e qualquer forma. Quem sou eu para falar isso? Mas também não é essa coisa assim, faz a fila aí que eu vou curar os cancerosos, agora fala a fila. Não é assim também não. Mas depois dos 3 dias e meio, isso tem muito a ver com isso tudo não. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Só para fechar essa parte. Como o Senhor, parece futebol, como o Senhor fez no caso de Lázaro, Deus espera até que não haja dúvida sobre a morte das duas testemunhas. Não, ressuscitou porque tinha só meia hora que estava morto. O coração voltou a bater. Outro dia nós ouvimos um argumento desse aí no evangelismo. Que a ressurreição de Jesus foi lero-lero. Mas Deus espera, igual no caso de Lázaro, igual no caso de Jesus também, até que não haja dúvida mais. Tem 3 dias e meio que morreu. Não tem nenhuma dúvida. Morreu mesmo. Está dormindo? Para intervir. A folia, vou até usar essa palavra, a folia dos que se alegram, porque a palavra melhor para traduzir o grego é folia mesmo. A folia dos que se alegram com a morte das testemunhas é subitamente interrompida. O verbo se ergueram está no aoristo, o que indica que será algo súbito, repentino e de forma rápida. Ele se põe em pé diante do olhar assustado de quem assiste na TV via satélite ou pessoalmente, ou algo semelhante a uma cobertura ao vivo, né? Puf, de uma vez assim, o defunto levantou. Não tenha dúvida, ele estava morto, isso ninguém tem dúvida. E levanta, agora o poder de Deus se manifestou. Eles ressuscitarão fisicamente, visivelmente, inexplicavelmente e indiscutivelmente diante de toda a humanidade. Eu vou até repetir a frase. Eles vão ressuscitar fisicamente, visivelmente, inexplicavelmente, indiscutivelmente diante de toda a humanidade. Aliás, de uma humanidade agora há pouco bêbada e festiva, é lógico que vai rolar um golo, né? Agora atordoada. E aí sobreveio grande temor, que também está no aoristo, salientando a rapidez do efeito deste fato sobre os espectadores. De repente todos percebem que Deus não está morto e nem Jesus Cristo derrotado. Agora é a vez do Salmo 2:4. Lembra que enquanto ela estava morta, o discurso do anticristo é: vinde, rompamos as suas cadeias, contra o Senhor, seu ungido, sacudamos nós algemas. Agora vem o versículo 4. Ha, ha, ha! Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar
e no seu furor os confundirá. Aí o verso 6 pula lá para o final da tribulação. Plantação do milênio. Ou seja, quando as duas testemunhas ressuscitam, só tem uma conclusão que se pode tirar. As duas testemunhas tinham razão. Então tudo que eles falaram era verdade. Isso vai deixar o judeu com o olho desse tamanho. Já viu o desenho animado? Quando o olho faz assim, vão ficar assustada. As duas testemunhas ouviram uma grande voz, só para fechar essa parte, para na semana que vem a gente falar do ai. As duas testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. O espanto dos habitantes da terra aumenta, aí aumenta mais ainda, né? Quando ouvem uma voz vinda do céu. E mais ainda, elas sobem, visível publicamente, simplesmente, sobrenaturalmente. Simples. Subindo o céu na cara de todo mundo. Existe aqui, é lógico, né, mais um paralelo com a pessoa de Cristo. A sua ascensão diante dos discípulos no Monte das Oliveiras, Atos 1:9. Este é um ato especial de Deus, dirigida aos impenitentes. Um último aviso do poder de Deus, antes que sobrevenham os terríveis juízos da sétima trombeta. Ou o terceiro ai. Você tanto tá querendo. É o último aviso de Deus. Ó, eu sou poderoso para levantar cadáver de 3 dias e meio e fazer eles, contrariamente à lei da gravidade, subir ao céu numa nuvem. Presta atenção vocês aí embaixo, hein? Vocês, seus catoiquentos, que o bicho agora vai pegar. É o terceiro ai. Aí a partir da semana que vem nós vamos comentar a respeito do terceiro ai. Último